né? O caminho do meio te permite olhar para todas as possibilidades e encontrar o que é essencial, e que a gente chama isso na religião de fundamento. O que é fundamento de orixá? O que é fundamento do caboclo? É, basicamente, é aquilo que você vai verificar em todos os diferentes, mas que está lá presente. Um exemplo bem simples e ritualístico é todas as umbandas, os tipos de umbandas e propósitos de umbanda, faz uso de um ato litúrgico em comum, que é a defumação. Isso é fundamento. Isso é universal, isso é essencial. Você não abre uma gira de umbanda sem defumar. E não é achismo, isso é um fato concreto. Está presente e é ancestral. Está presente entre os indígenas, entre os africanos, de tempos muito remotos, No milenares, Oriente, né? No exato, Oriente exato, também, né? tudo. Então, agora quantas coisas a gente precisa compreender entre as narrativas, essa disputa de narrativa que a gente vive hoje, entre tudo, né? Tudo é disputa de narrativa hoje, e na Umbanda não é diferente. Então, a nova teologia, eu engatei, se você não me interromper, Não, vira mas palestra. foi bom. Eu quis começar com A gente essa. não vai conversar, isso é um monólogo Não, eu aqui. quis começar com essa justamente por isso, porque eu achei que fosse interessante esse ponto de vista, porque a gente sempre escuta, né, que nos primórdios, óbvio, nos primórdios era o contato espiritual que direcionava o trabalho, mas como em todas as religiões também vai se tendo o aprimoramento do ser humano, todo ser humano precisa de professores, foi bom eu ter feito essa pergunta, para a gente poder também colocar esse contraponto, muitas vezes, como você falou, né? A encruzilhada, ela ficou como um termo pejorativo para muitas pessoas, né? Ah, eu estou em uma encruzilhada. E não, ele pode ser um termo super positivo, porque você tem múltiplas possibilidades em uma encruzilhada, né? Então eu sabia que ia dar caldo essa, por quê? Porque é aquela questão, pau, pau, pedra, pedra, às vezes não funciona para uma prática teológica envolvendo a Umbanda, né? Então foi muito bom isso. E digamos que então, os sacerdotes, normalmente, eu já trouxe vários sacerdotes aqui de várias vertentes. Normalmente os sacerdotes, eles se entendem e se respeitam. Normalmente. Com as diferenças que utilizam na ritualística e as similaridades. Mas eu vejo muito mais conflito entre os adeptos do que entre os próprios sacerdotes, que muitas vezes se entendem a diferença. E aí que entra essa questão do estudo e do direcionamento, né? Para que as pessoas possam também encontrar pontos de similaridade, mas olha, aqui está seguindo um fundamento ancestral, mas eles fazem de uma outra forma, tem um outro sincretismo. E aí, quando você fala sobre essa forma, digamos que dentro da teologia desse formato, né, existem orixás específicos, linhas específicas, né, dentro dessa formatação que você coloca à disposição, ou ela tem uma certa abrangência para tipo outras possibilidades? Como é que é essa formatação dentro das linhas mesmo? Bom, aí você já foi entrando na profundidade do estudo. A gente vai caminhar para poder entender como chega e como se dá o culto de orixá na Umbanda, que é um assunto sensível, né? Acho que você está querendo hate ou um problema aqui. Por que é um assunto sensível? Há um movimento de reafricanização da Umbanda, que propõe que a Umbanda não cultua orixá. Não tem orixá porque os bantus, que é o tronco principal, linguístico e originário da Angola, né? Eles cultuam inquices, forças da natureza e não é orixá. E essa é a maior influência da Umbanda. A gente verifica isso historicamente, de fato, e também dentro da presença do preto velho. Agora, aí há uma discussão sobre isso, e há uma discussão sobre a anagotização, que é o culto de orixá no Brasil, de forma geral, e que vai atravessar a Umbanda.
E mesmo esses cultuadores de orixá tradicionais, que não estão na Umbanda, olha pro fazer Umbanda em relação ao orixá como algo errado, insulto, uma heresia, né? Porque no modelo que se configurou no Brasil, a partir das casas matrizes de candomblé, o jeito certo de cultuar e se iniciar para o orixá é aquele modelo. Isso é uma convenção e politicamente uma decisão também. E mais, tem um outro fato curioso da humanidade que você não tem controle, que é os encontros culturais, né? Isso se chama interculturalidade, que a gente vai chamar de sincretismo, né? Então, a assimilação, quando culturas distintas se conectam, há uma assimilação e surge um terceiro elemento. É assim, esse é o entrecruzamento das culturas. E é aí que o orixá chega na Umbanda. Não é desde sempre. Ou o que a gente chama de uma pré-Umbanda. Não tinha isso. O orixá vai ser assimilado dentro da Umbanda justamente no período cultural, popular, de nagotização do culto africano, né? Da divulgação do orixá no Brasil, que é através das casas matrizes. Há todo um movimento cultural, político, organizado, que vai se desenrolar no Brasil. E essa assimilação de gente proveniente do candomblé, nagô, né, que traz o culto de orixá, ou porque foi iniciado ali, ou porque estagiou por algum tempo ali, né? E a gente não pode suspender a hipótese de entidades espirituais que vieram e falaram: vamos cantar por orixá. Já na língua portuguesa, né? Porque originalmente tem que ser só em Yorubá, que é a língua mãe, né, do culto. E Umbanda, então, ela é toda errada nesse sentido, né? Caboclo, indígena fala português, a língua do colonizador, o preto velho fala um português, a língua do colonizador. O preto velho, ele reverencia Jesus, santo e orixá. Quem atravessa quem? É eu que atravesso o preto velho ou é o preto velho que me atravessa? Eu não tinha nenhuma informação. Eu, Rodrigo, por exemplo, não tinha nenhuma informação. Meu desenvolvimento mediúnico começa na cozinha da casa do meu pai, com uma pessoa me desenvolvendo, era eu e a pessoa, e meu pai assistindo ali de testemunha, eu garoto, 13 para 14 anos. Eu nunca tinha ouvido falar, só sabia que isso era coisa de macumba, no sentido pejorativo mesmo. Então eu não tinha nenhuma referência para o dia que veio o pai João, ele reverenciar o orixá. Então, o meu único atravessamento religioso anterior era que eu vinha da igreja evangélica, né? Eu cresci num ambiente católico não praticante, como grande parte dos brasileiros. Fui por conta própria para a igreja evangélica e passo seguinte eu estava ali conversando com o Exu na cozinha da casa do meu pai. Não tinha nenhuma referência sobre isso. Então é uma provocação, né? Por que esse espírito que chegou ali em mim, falando dessas coisas, e que isso acontece com a absoluta maioria das pessoas, falando coisas do que você nunca ouviu dizer, e você dizer que isso é uma profanação, que isso é um erro. Então, e por quê? Porque a perspectiva na cosmovisão ali daquele outro grupo religioso é diferente. E isso não vai ter ajuste. Eu entendo, por exemplo, os cultuadores de orixá tradicional olhar para a Umbanda e não conseguir entender. Eu entendo perfeitamente por que não dá para entender. Porque ele tem que abrir mão da verdade dele. Não dá para ele validar.
Embora eu já encontrei babalaôs honestos o suficiente para falar, não, é realmente orixá baixa em terreiro de Umbanda. E é visceral, sem iniciar, sem nada, mas... Eu já ouvi você também, mas também eu já ouvi falar, não, mas não, é um falangeiro. que não consegue organizar? É. Porque quando você tem que distinguir dessa forma, é para validar uma outra ideia. Eu acho que a gente, não sei se isso está sendo bom para a audiência, parece que tá ficando meio confuso aqui, mas vamos Não, lá. é bom, é bom. Não, sabe por que é bom? Porque, assim, muita gente tem dúvida nisso. Eu só vou concluir, então, muito, aqui. muito bom isso. O fato é que o orixá está na Umbanda, eu aceitando ou não. Ah, não, mas eu fui num terreiro, Rodrigo, que não cultua orixá. Ah, isso é uma possibilidade. Da mesma forma que é uma possibilidade contrária. Se você, por algum motivo, não quer que tenha referência a orixá, de repente o preto velho vai respeitar. O caboclo vai se conter, não vai te importunar. O que eu acho curioso, essa total adaptação, né? Porque, porra, não tem dessa com o pai Tupinambá, ele não vai o quê? É assim que eu faço, assim que vai ser, caramba, né? Não é eu que imponho nada para ele, né? E aí eles poderão respeitar e deixar a coisa ficar na sua personalização. Isso é da Umbanda, essa personalização. Essa possibilidade. Por isso a gente fala que cada terreiro, ele é único. Não tem dois terreiros com o mesmo DNA. Pode ter franquias de terreiros, né? Você pensa Templo Guaraci do Brasil, que tem dezenas de filiais. Tá, esteticamente, são semelhantes. O ritual segue uma cartilha. A hora que o caboclo está incorporado, meu irmão, é a energia daquele grupo, é aquela entidade, aquele indivíduo. Então, nenhum outro liderança dentro da comunidade Guaraci do Brasil é igual o próprio Guaraci no bulbo incorporado. Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamentos de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo? Você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.